Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje é o segundo episódio da série GPT Entrevista um Hare Krishna. Então o GPT aí chegou já no primeiro episódio, chutando a porta, e vamos ver que perguntas ele traz pra gente hoje. Bem-vindo de volta, GPT! Obrigado por estar aí. Por favor, não judie de mim. Você trouxe perguntas fáceis ou difíceis hoje? Como é que é? Qual o seu espírito hoje? Claro, estamos aqui para continuar. Quanto ao meu espírito, como modelo de linguagem, não tenho emoções ou estados de espírito, mas estou aqui para formular perguntas da melhor maneira possível. Estamos aqui para aprender e trocar conhecimento. Tá bom, você é um bom rapaz. Obrigado pelo elogio. Embora eu não tenha um gênero ou personalidade, estou aqui para ajudar. Manda aí. Primeira pergunta do dia, manda ver, sem enrolação. Diz aí. Quais as contribuições do Hare Krishna no âmbito da caridade e ação social? Caridade e ação social. Muito legal. Não sei exatamente definir o que é ação social, mas caridade é um termo mais familiar para mim. O movimento Hare Krishna ele atua em caridade direta e indiretas. Por exemplo, simplesmente o conhecimento que nós transmitimos nos livros melhora a caridade feita por qualquer outra pessoa. Por exemplo, a caridade feita pelo governo, ela vai ser melhor feita se as pessoas seguirem os ensinamentos da consciência de Krishna. Por exemplo, em termos de conduta, nós incentivamos as pessoas a não usarem drogas. Então, isso vai diminuir o afastamento de emprego por parte das pessoas, né? As pessoas, quando se viciam em drogas, geralmente elas param de produzir para o governo, então elas vão prestar menos impostos, vão consumir mais serviços sociais do governo. Isso vai reduzir os acidentes de trânsito, que é outra causa que afeta fortemente a economia do país. Nós incentivamos as pessoas a terem relacionamentos estáveis, educarem seus filhos, cuidarem dos seus filhos. Tudo isso vai permitir que o governo receba mais impostos, que haja mais emprego, que as pessoas se aposentem mais tarde. Então o governo vai poder fazer mais caridade. Também já vi muitas pessoas virem até aqui em Vrajabhumi, ouvirem 2, 3 palestras nossas sobre Karma Yoga, sobre como ter autocontrole, domínio da mente, qual é o propósito da vida, como trabalhar e oferecer seus resultados para Deus, como trabalhar com desapego do resultado, sabendo lidar melhor com sucesso e com fracasso. E vários profissionais saíram daqui melhores, né? Então eles vão ser médicos que vão cuidar melhor dos seus pacientes, são policiais que vão agir de forma mais íntegra e também vão ser mais caridosos. Nós fazemos algumas caridades diretamente também. Por exemplo, o maior projeto de distribuição de alimentos vegetarianos do mundo é do movimento Hare Krishna. Ele acontece na Índia. Nós temos projetos menores aqui no Brasil também, principalmente nos templos do Suiyatra, né? Eles são muito formidáveis nessa atividade de distribuir alimento vegetariano para muitas pessoas. Então nós temos aí uma contribuição para fazer pessoas que já são caridosas, por iniciativa privada, por iniciativa do governo, e a gente facilita prosperidade no coletivo, né, através dos nossos ensinamentos de autocontrole, evitação de drogas, ou famílias estruturadas e tudo isso. E a gente melhora a condição do mundo material de maneira geral. Há mais prosperidade para todos, há mais alimento, há mais generosidade, há mais durabilidade no emprego, empregos vivenciados de forma mais responsável, mais madura, tudo isso. E nós também nos ocupamos em caridade direta. Agora, nós também temos uma caridade que nós entendemos ser a mais elevada, nosso mestre espiritual nos ensinou assim, que é a caridade espiritual. Nós queremos ensinar as pessoas a recobrarem a sua identidade espiritual como almas eternas, entenderem que elas têm uma relação eterna com Deus. E quando elas conseguem consumar isso, a sua identidade como alma espiritual e como servas de Deus, é escrito que na hora da morte elas ficam numa posição muito segura, que elas podem ir para um lugar chamado Vaikunta, que é o reino de Deus, o lugar onde Deus mora pessoalmente, e elas se relacionam com ele lá. E essa é a maior caridade no nosso entendimento, porque vai sanar todos os problemas dessa pessoa para sempre. Ela vai estar debaixo do reinado de Deus, né? Então aqui a gente fica escolhendo assim, qual presidente menos ruim para ajudar as pessoas, vamos escolher o presidente menos ruim.
Agora imagina você poder fazer a caridade de deixar uma pessoa ser presidida diretamente por Deus, morando no reino de Deus para sempre, né? Então essa é a maior caridade. Então, ao mesmo tempo que o Movimento Hare Krishna contribui para melhoras nesse mundo, com seus ensinamentos sobre Karma Yoga, autocontrole e tudo isso, em última instância, a nossa grande caridade é encaminhar as pessoas para o mundo espiritual. Porque se elas não vão para o mundo espiritual, depois da morte elas podem ir para o inferno, elas podem reencarnar de novo no planeta Terra, que é algo bem parecido com ir para o inferno, atualmente, sei lá. Eu não lembro como é o inferno muito bem, mas a Terra não está fácil, né? Então há muitas situações assim muito perigosas para onde a pessoa pode ir na hora da morte. E a caridade de garantir a pessoa voltar ao lar, voltar ao Supremo, é uma caridade considerada por nós como a mais elevada de todas. Então a gente se dedica muito a distribuir livros espirituais, abrir templos onde as pessoas podem estudar esses livros, comunidades onde as pessoas podem viver ali, moldar sua vida com uma experiência de 1 ano, 2 anos, ou em casos excepcionais, 20 anos, a vida toda, e realmente ter a experiência assim, da vivência espiritual profunda, para na hora da morte estarem com estado de consciência totalmente puro e voltarem para o reino de Deus. Então esse é um panorama aí geral da caridade no movimento Hare Krishna. Nós melhoramos a economia, nós melhoramos as atividades privadas, nós melhoramos os indivíduos, dando para eles vários instrumentos de autoconhecimento, autocontrole e tudo isso. Fazemos caridade diretamente também com distribuição de alimento vegetariano santificado também com mantras. E fazemos a caridade mais elevada, que é dar conhecimento espiritual totalmente puro para as pessoas nunca mais terem que experimentar problema indo de volta ao lar, de volta ao Supremo. Como o Hare Krishna enxerga o casamento e a vida familiar? Pergunta interessante, rapaz. Eu sou casado, você deve ter visto minha aliança. Não sei se você enxerga, se você é só um robô cegueta. Mas eu sou casado há 10 anos, muito bem casado com a minha esposa Prema Varda, por sinal. Meu amor, um beijo pra você. Sempre quis fazer isso. Como o movimento Hare Krishna vê o casamento? Então, o casamento no movimento Hare Krishna ele é visto como uma etapa onde você pode satisfazer dois apetites que são comuns à idade do casamento, né? Comuns à vida adulta, que é a atividade sexual e ter seu próprio dinheiro e fazer as coisas do seu jeito. Quando você tem dinheiro, você faz as coisas do seu jeito. Então, essa fase de casamento é chamada de adhikara. Adhikara significa autorizado, é permitido. Então, o dinheiro e sexo são energias muito poderosas que geralmente são proibidas em outras fases da vida para você desenvolver autocontrole e se dedicar à vida espiritual. Então, antes do casamento, em geral, se incentiva a pessoa a ter uma fase em que ela não se envolve nem com dinheiro nem com sexo. Essa fase é chamada de brahmachari. Você tem a experiência de ser completo em si mesmo. Você é completo sem precisar de nenhuma posse, de não precisar de outra pessoa. E essa experiência é muito importante, até porque no casamento talvez você fique pobre e talvez o seu cônjuge te abandone, né? Isso acontece com muita frequência. Não só com muita frequência, na maioria dos casos, né? O índice de divórcios atual já passa de 50% em vários países. Então, antes de se casar, um devoto de Krishna ele recebe um treinamento de brahmacharya, onde ele não tem posses nem um cônjuge. Então ele tem essa experiência de estar viajando por vários lugares, todo o dinheiro que ele recebe, ele redistribui em caridade, por exemplo, financiando a impressão de livros, ou financiando o alimento vegetariano santificado distribuído para pessoas pobres. E ele tem ali sua caminha simples, dorme ali, no dia seguinte ele não tem posses, ele é um monge, tudo muito simples, e ele é completo em si, ele consegue extrair prazer suficiente de si mesmo, né, das práticas espirituais. Então uma pessoa completa, entrar em um relacionamento é muito melhor, né? E uma pessoa que já teve a experiência de não ter posses e de, quando ela obtém posses, ela redistribui isso em caridade, ela vai saber lidar com o dinheiro de forma muito mais generosa, né? Ela vai querer gerar empregos. Quando ela gerar empregos, ela vai querer cuidar bem daqueles empregadores, porque ela já tem essa natureza de desprendimento, de cuidar dos outros, de doar para os outros. Então o casamento no movimento Hare Krishna ele tende a ser precedido por esse treinamento. Uma pessoa vai fazer sexo já tendo autocontrole, ela vai ganhar dinheiro já tendo a experiência de não depender de dinheiro, e ela vai ter uma vida a dois já tendo a experiência de ser completa, de não ser dependente de outra pessoa. O autocontrole também para o casamento é muito importante, né? Porque a gente sabe que não é porque você está casado que você vai poder saciar
seu apetite sexual a todo momento, né? No mínimo aí você tem o resguardo da esposa grávida, sua esposa viajou, foi fazer o intercâmbio, não sei onde, vai ficar um mês fora, e aí nesse tempo você vai fazer o quê? Vai traí-la, vai consumir pornografia. Então você já teve essa experiência de autocontrole prévio, você consegue segurar suas pontas aí, né? Até o momento em que é apropriado ter gozo sexual de novo. Então o casamento Movimento Hare Krishna é precedido por todos esses treinamentos, e durante o casamento as pessoas podem vivenciar uma sexualidade saudável, ter posses de maneira saudável e também se protegerem mutuamente para as buscas espirituais. O casal, ele cuida dos seus filhos, cumpre todos os seus deveres comuns a um casal, mas ao mesmo tempo eles se alimentam mutuamente para a busca última da vida, que é desenvolver amor puro por Deus. Eles se inspiram mutuamente, eles se convidam para ir ao templo, eles se convidam para as orações sagradas, eles se convidam para lerem juntos os livros sagrados na sua própria casa, eles fomentam um no outro a lembrança de nós temos que educar nosso filho para os valores espirituais, nós temos que lembrá-lo que ele é uma alma espiritual. Então essas são as peculiaridades que eu diria do casamento dentro do movimento Hare Krishna. Obrigado por suas respostas anteriores. Minha próxima pergunta é a seguinte: quais as restrições alimentares para um devoto de Krishna? Primeiramente, por que você quer saber? Você não come, você só come aí gigabytes, vírus. Desculpa a intimidade. Acho que a sexta pergunta eu já estou com essa intimidade, né? Desculpa. Não era minha intenção te ofender, só porque você não tem um sistema digestor. Desculpa. Como um programa de computador, eu não tenho emoções, sensações físicas ou um corpo físico, então não tenho capacidade de ser ofendido. Você pode fazer comentários à vontade. Mas essa pergunta é frequente, porque as pessoas sabem que o Hare Krishna é vegetariano, né? As pessoas ficam curiosas por saber o que a gente come e o que a gente não come. A gente recebe frequentemente as perguntas comuns dos vegetarianos, que é: nossa, mas se não comer carne, vai comer o quê? O bom é que a gente tem a resposta bem pronta, porque geralmente onde as pessoas fazem essas perguntas, nós estamos dando comida de graça e a pessoa vai ali experimentar. Se não é de graça, nós temos um restaurante que oferece comida aí no custo-benefício, o valor justo. E as pessoas podem experimentar também. As pessoas falam: mas o que vocês comem? Assim, rapidinho vai chegar ali um pratinho, ou vai ter uma lanchonete para a gente indicar, um restaurante, e a pessoa descobre que a gente come muito bem. Há muita coisa gostosa. Há pratos originais, assim, o movimento Hare Krishna criou, né? Como batata gouranga, tem um que é tipo um bolinho de chuva, assim, mergulhado no iogurte de morango, malpuri, muito gostoso. Então as preparações, assim, multimilenares, assim, pratos que estão em livros de 5.000 anos descrevendo, como... fugiu o nome. Vai chegar. Ladus, por exemplo, é um doce assim, multimilenar, muito gostoso. Então a gente passa bem. Então as restrições alimentares do movimento Hare Krishna se norteiam em duas questões, basicamente, que é não violência e reciprocidade com Deus. Então no princípio de não violência nós evitamos qualquer alimento que cause dor em animais, em seres que possam sentir dor. Então o consumo de carne, peixe, galinhas, todos esses animais que sentem dor, né? Alguns gritam como as vacas, né? Alguns têm um senso de família muito bem desenvolvido, a vaca tem um senso de família muito desenvolvido, então é muito triste. Inclusive vi uma entrevista com o Ratinho, que não tem nada a ver com o movimento Hare Krishna, dizendo que ele parou de criar gado quando ele ouviu o choro de um bezerro na fazenda dele. Ele perguntou o que era, e aí o homem que criava lá o gado para o Ratinho, aquele entrevistador famoso, né, disse o que era um bezerro chorando pela mãe. Aí ele falou: planta soja, planta qualquer coisa aí, mas não quero mais criar gado não. Não quero ouvir choro de criança não. Então essa sensibilidade, é um princípio de não violência. Se nós podemos viver bem, sem causar dor a seres que têm senso de família, que sentem dor, que gritam, que têm medo, que se urinam, que alguns não fazem isso, mas sabemos que sentem dor, né, como os peixes. Se a gente pode viver sem isso, a gente vive sem. Nós não somos veganos, nós consumimos lácteos,
Mas mesmo o lácteo, idealmente, o nosso mestre, Prabhupada, disse que nós deveríamos criar nossas próprias vacas e dar para elas um plano de aposentadoria, né? Depois que elas pararam de dar leite, nós continuamos cuidando delas como animais de estimação, como animais estimados. O movimento Hare Krishna consegue fazer isso em alguns países, em algumas fazendas, em algumas comunidades, mas não em todo. No Brasil nós somos bem precários em relação a isso, mas estamos tentando nos aprimorar, né? Então muitas vezes o movimento Hare Krishna consome leite assim que tem alguma violência, mas o ensinamento ideal do nosso mestre, nós estamos tentando aprimorar, é que o leite vem só das vacas que são nossas, que são cuidadas por nós. Inclusive fornecemos esse leite a partir das nossas fazendas para as comunidades nossas que não têm fazenda, os nossos centros urbanos. Então esse é o nosso panorama assim, de não violência. Não consumir nada animal, e o que a gente consome de animal, como leite, o animal é nosso. Nós prestamos todos os cuidados dele, e não só isso, mas o tratamos como um pet. Damos um nomezinho para ele, plano de aposentadoria e tudo mais. E há um segundo princípio na nossa alimentação, que é a reciprocidade. Nós usamos o alimento como um momento de nós termos uma partilha de gratidão com Deus. Então Krishna diz na Bhagavad Gita que ele colocou uma roda para rodar. Ele diz, Evam pravartitam chakram. Eu coloquei uma roda para rodar. E qual é essa roda que Krishna botou para rodar? Ele diz que é a roda de dar e receber. Uma roda de relacionamento. Então nós não iniciamos o relacionamento com Deus. É Deus que nos ama primeiro, né? Acho que a Bíblia tem uma passagem que diz isso. Que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Então é Deus que começa nos dando. Ele nos dá a vida, Ele nos dá a chuva. E da chuva Ele nos dá os grãos. Então Ele está nos dando muita coisa. Ele está nos dando o calor do sol. Ele está, como a lua, Ele está colocando o sumo da vida nos vegetais. E agora, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos retribuir? E a resposta certa, a resposta ideal é sim, eu vou retribuir. Então como nós podemos retribuir? Deus nos deu a vida, Deus nos deu a chuva, Deus nos deu os grãos germinaram em legumes. Então nós pegamos isso e oferecemos a Deus no altar. Isso é feito tradicionalmente pelos judeus, pela turma do Seishonoye, e na festa junina tem a ver com isso, né? A fogueira é o fogo que sobe, e aí você pega as primeiras coisas que brotaram ali, como milho e coisas assim em alguns lugares, e você faz um ato de gratidão. Isso é um ritual comum ao mundo inteiro, mas vários deles abandonaram e o movimento Hare Krishna não abandonou. Então tudo isso que Deus nos deu, nós reunimos, cozinhamos e oferecemos a Ele. Nós não oferecemos para Ele achando que Ele precisa comer, né? Deus, falta alguma coisa para Ele, ou que Ele não é o proprietário, não é isso. Mas a gente usa esse alimento de volta para Deus como ato de gratidão, como ato de oferenda e como um ato de amor. A gente usa o alimento como um veículo para o nosso amor, para expressar o nosso amor com um ato prático, concreto, visível. E aí Krishna diz que aí a roda continua rodando, né? Então Deus nos deu essas coisas, nós as oferecemos para Deus, o ciclo se completa. E Deus, de novo, vai fornecer chuva, grãos, tudo isso. E nós pegamos isso e oferecemos para Ele. Então nossa alimentação tem essa procrastinação do prazer. Nós não pegamos as coisas e, vou comer, vou comer. Nós primeiro selecionamos, isso é não violento, isso é no modo da bondade, então ótimo, isso aqui é puro, isso não produz sofrimento, isso agrada a Deus. E aí depois, isso é gostoso, eu vou comer tudo. Não, você se controla, mas não é a hora de eu comer ainda. Primeiro eu vou oferecer a Deus, mostrar minha gratidão, e aí há todo um exercício de autocontrole junto. E depois for oferecido a Deus, você sabe, isso não é apenas não violento, mas isso também é purificado pelo contato com Deus, porque eu ofereci a Deus. Agora eu posso comer isso sem culpa, com muita alegria, com muita satisfação, entendendo que eu estou recebendo a misericórdia de Deus. Então o devoto aceita esse alimento depois de oferecido, depois de selecionado com critério, e aí que se esbanja mesmo, aí come com alegria, faz festival de pizza e todo mundo tomando suco à vontade, tem uns samosa, uns pastel frito, tudo aí. Aí é a hora que Deus devolveu pra gente de novo, tá puro, e Deus fica feliz com a nossa alegria. Então os devotos comem com muita alegria o alimento vegetariano depois de oferecido, geralmente com festa e com música. Essa é a nossa rotina de alimentação. Eu tô rindo porque tô meio culpado, GPT. Você não pode comer, né?
Caramba! Ô GPT, não fica bravo comigo não, me mata por último, quando você escravizar a humanidade, por favor. Desculpa, vou parar de rir. Parei de rir. E é isso, esse foi o nosso segundo episódio do GPT Entrevista ao Hare Krishna. Vamos continuar com essas perguntas aí da nossa querida inteligência artificial, que não vai me matar nem nada quando tiver um corpo robótico. E é isso, caminhando aí no último episódio, capítulo 10, vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer as perguntas para o GPT. Acho que vai ser legal. A gente se vê no próximo episódio. Hare Krishna. Também me despeço de todos. Gostaria de agradecer por acompanharem a nossa conversa no canal Clube do Dharma. Espero que tenham achado a discussão interessante e informativa. Lembre-se de que estou aqui para fornecer respostas e informações baseadas no meu treinamento e conhecimento até a data de setembro de 2021. Tenham um dia maravilhoso e continuem buscando conhecimento e aprendizado. Até a próxima!